Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Muito boa noite a todos. Todo mundo aliviado, todo mundo tranquilo. E vou lhes dar mais um motivo para vocês se tranquilizarem mais. Vocês não, nós. Hoje estaria fazendo 218 anos. Quem? Allan Kardec. Nascido a 3 de outubro de 1804. Este espírito que veio neste tempo, de 1804 até hoje, nos orientando, nos guiando, conduzindo aquilo que Jesus tinha prometido lá atrás. Jesus tinha prometido que mandaria um novo. E mandou um novo. E esse novo nos ensinou muito, tem nos ensinado muito. A cada dia temos uma novidade deste novo. Antes de chegar aqui, eu vinha lembrado de Edivaldo César, do carinho especial que Dona Noélia tinha e tem por ele. Era um carinho muito especial. No dia que Edivaldo vinha para aqui, ela começava com os mais próximos dela. Quando terminava, você vai para onde? Era preocupada com alguém que pudesse deixar Edivaldo mais perto de um ponto ou da casa dele. Então, era toda vez que ele vinha para aqui, ela tinha essa coisa com ele. Muito obrigado, Edivaldo, por ter mantido essa amizade filial que você tem com essa casa, com Dona Noélia, e somos irmãos 2 vezes. Muito obrigado, porque até hoje você continua, todas as vezes que nós o convidamos, você está aqui pronto, firme, de boa vontade, para atender a Casa da Fraternidade. Muito bem. Hoje, Edivaldo irá nos falar sobre médium e mediunidade. Deixa eu ver. Médium e mediunidade. É um tema bastante conhecido da maioria dos espíritas, e é um caso quase que específico do espiritismo, mas eu tenho certeza que Edivaldo, ao longo da sua caminhada na doutrina, certamente trará pontos, se não novos, mas pelo menos com novas reflexões, com novas maneiras de se enxergar essa questão médium e mediunidade. Então, estamos todos sentados, tranquilos. Vamos orar para dar início ao trabalho desta noite.
dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas ou velhas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Nós convidamos o nosso irmão Edivaldo César para a palestra. Uma boa noite. Todos os espíritos estão vinculados neste momento à casa da fraternidade. Encarnados, desencarnados, presentes e à distância através da tecnologia. Estamos aqui para mais uma noite de reflexões doutrinárias. Como falou o nosso irmão, o tema médiuns e mediunidade, na visão do espiritismo. E na abertura ele nos falou do espírito amigo, que era o Jean Rus, queimado vivo há séculos antes de ser convocado por Jesus, para que a promessa dele, feita no Evangelho de João, sob o Consolador prometido, pudesse estar conosco. Há 165 anos de lançamento do Livro dos Espíritos e das demais obras que fazem parte do Livro dos Espíritos. E esse espírito, Jean Rus, conta-nos, o espírito Humberto de Campos, da reunião que aconteceu antes no plano espiritual. E Joana de Ângeles, espírito atualíssimo aqui conosco nesses dias, tem uma obra chamada Após a Tempestade. E nessa obra, um dos capítulos, Joana nos fala exatamente que após a tempestade que assolava o planeta Terra, de toda a ordem, principalmente as tempestades de ordem materiais, Jesus convoca os trabalhadores da sua seara, os desencarnados, para que a promessa dele pudesse se cumprir na Terra. Quando os apóstolos, os discípulos, começaram a sentir a ausência física do Mestre, quando estava em sua missão planetária. E João anota quando ele enuncia: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco eternamente. Quem, mestre? O Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós os conhecereis, porque ele estará convosco, ele estará em vós. Vem relembrar o que eu estarei dizendo agora e que será esquecido. Vem dizer o que eu não posso dizer agora, porque o nível de compreensão ainda não é adequado. E vem revelar, porque esse Consolador que virá em nome que o Pai enviará ao meu nome, ficará convosco eternamente. E no plano espiritual, ele já convocava os trabalhadores que viriam se fazer encarnados, tomando uma veste carnal para cumprir a tarefa, e parte desses trabalhadores permaneceriam no plano espiritual,
desencarnados. Iriam utilizar um mecanismo, uma capacidade, uma faculdade que todos nós possuímos, que se chama mediunidade. E esse espírito, Jean Rus, na época, ainda no plano espiritual, ajoelha-se diante do mestre e diz: mestre, seja feita a tua vontade. E Jesus dizia: vai, amigo, chegou a hora. Chegou a hora porque o materialismo está assolando o mundo, o planeta Terra. É hora de descortinar para a humanidade a verdadeira vida a qual todos nós fazemos parte, como espíritos interexistenciais que somos. Nós, os encarnados que aqui estamos presentes, a Casa da Fraternidade, os encarnados que estão como internautas, acompanhando a exposição doutrinária. Vivemos nos dois planos ao mesmo tempo, porque Deus permite que assim seja. E essa faculdade que se chama mediunidade é inerente à nossa condição de espíritos. Jean Rus mergulhou no corpo físico, recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, como falou nosso irmão aqui na abertura, e nasceu com o lançamento da obra O Livro dos Espíritos, renasceu, melhor dizendo, Allan Kardec. Quando a equipe espiritual disse para ele que um dos membros, nós já nos conhecíamos nas galhas antigas, porque éramos sacerdotes dos druidas. Então já trabalhava com a lei divina, já vivia a lei divina e orientava povos. E naquela época o senhor chamava-se Allan Kardec. E ele aproveita a oportunidade por orientação espiritual, no momento de lançar a codificação através do Livro dos Espíritos, utilizar o nome da encarnação passada, Allan Kardec, para que todo o tratado que os Espíritos trouxeram não fosse confundido com a sua obra pessoal, de pedagogo, de professor, de orientador, de estudante do magnetismo. E ele lança a obra, O Livro dos Espíritos, o título dado pela equipe espiritual. Coloca no topo, O Livro dos Espíritos, uma filosofia espiritualista, porque o trabalho é nosso, e o Senhor é o codificador, é o organizador de todas as informações que nós estamos trazendo. Mas para que isso acontecesse, parte da equipe do Consolador permaneceu no plano dos desencarnados. E outra parte da equipe encarnou, tomando uma veste física, mas trazendo aguçada a faculdade mediúnica, que é uma faculdade do espírito, de todos nós espíritos, que está revestido por esse corpo físico. Mas o pensamento, o sentimento, a vontade é inerente à nossa condição e à nossa capacidade de ser espiritual e fazermos essa conexão com o plano espiritual dos desencarnados. Nós com eles e eles conosco, porque vivemos constantemente intercambiando pensamentos. E a doutrina espírita vem, com toda a propriedade, esclarecer para nós o que é a faculdade que existe no espírito, é um meio de comunicação, é a capacidade de nós interagirmos uns com os outros, quando encarnados, para os desencarnados e vice-versa. E todo indivíduo que possui essa capacidade, ostensivamente, é chamado de medianeiro ou de médium, de intermediário entre os planos. E ele estudou junto com os espíritos, compôs o Livro dos Espíritos, onde a primeira parte está vinculada à Gênese, falando da criação do planeta. E a segunda parte, falando do mundo dos espíritos desencarnados, deu origem ao Livro dos Médiuns. Ele se propôs, logo que lançou o Livro dos Espíritos, a escrever um tratado que pudesse orientar as criaturas que queriam e gostariam de fazer contato com os desencarnados.
mas fazer contato com responsabilidade, sabendo o que estava fazendo. E chamou de Tratado da Mediunidade, que esgota em pouco tempo, quando ele lança em 1861 o Livro dos Médiuns, que tem como objetivo orientar os dirigentes das reuniões mediúnicas, orientar os próprios médiuns, para que cada um possa saber qual é a qualidade da sua faculdade mediúnica, como aprender a lidar com ela no dia a dia, nas 24 horas do dia, porque médium não é médium somente na mesa espírita, na reunião espírita, na sala de reunião. O médium continua sendo médium 24 horas no dia, intercambiando pensamentos, sentimentos, palavras, emoções, fluidos. E lá no Livro dos Médiuns ele diz que todos somos médiuns. Agora, existem aqueles médiuns que são ostensivos, que se prepararam antes desta encarnação para trazer aflorada com muita clareza essa faculdade em determinado momento. Por isso que alguns afloram já na infância. É comum as crianças, quando chegam aqui, lidarem muito mais com o plano dos desencarnados do que com os encarnados. Brincarem com seus amigos invisíveis. Terem amigos que só ele vê, ninguém mais vê. Completamente natural para as crianças. Por quê? Porque são recém-chegados do plano espiritual. E a faculdade está aguçada. E alguns outros se programaram, como nos diz Toledo Rizzini, na obra Evolução para o Terceiro Milênio, que os médios são preparados perispiritualmente antes de encarnarem, de tomar a veste física. Por quê e para quê? Para que com a maior facilidade ele possa se afastar do corpo material, que é energia condensada ainda grosseira para nós, no nível em que nós nos encontramos. E aí o perispírito facilita essa comunicação com o plano espiritual dos desencarnados. Por isso que as pessoas que trazem aguçada essa faculdade chegam em determinados ambientes, percebem logo o que a maioria não está percebendo. Veem o que a maioria não está vendo, porque ele tem a capacidade de estar interagindo no plano que está paralelo com esse aqui conosco, que nós chamamos de plano dos espíritos, mas desencarnados, porque aqui também é plano dos espíritos, só que nós estamos encarnados. E pela misericórdia divina, nenhum de nós nunca saímos dessa pátria, que é a nossa pátria de origem, é a pátria que nos sustenta no corpo físico. E aí Kardec estuda esse corpo bioplásmico, chamado de perispírito, quando ele pergunta para os espíritos desencarnados não se confundem uns com os outros? Como vamos reconhecer os nossos que já nos antecederam? E eles disseram, eles estão revestidos de uma substância desde o momento da criação. É um fluido que envolve o ser inteligente. Aí ele fez uma analogia com periferia e usou o termo perispírito. É um corpo fluídico que envolve o espírito, o ser inteligente do universo. Nós encarnados, estamos encarnados nesse corpo material, mas não diretamente. O perispírito é intermediário aqui e agora entre nós, o espírito, e o corpo, que é matéria muito densa. E eles disseram, é semimaterial. Fluidos pelo lado da natureza espiritual e pelo lado da natureza material. Que Deus, pela misericórdia, não une o espírito a corpos inertes, nem corpos duros. E esse perispírito também evolui à medida que nós, espíritos, estamos evoluindo. Então, os médiuns são preparados, recebem fluidos especiais, por isso que alguns já afloram desde a infância.
como nós temos exemplos aqui no nosso Brasil de Chico Xavier e de Valdo Franco, que são os médiuns mais conhecidos no nosso país, embora existam outros que têm também essa mesma capacidade e que foram, na sua programação reencarnatória, o exemplo de Chico, contribuir com Jesus, trazendo as revelações espirituais após a codificação. Porque eles disseram a Kardec, o trabalho não está pronto, é apenas um arcabouço. O Senhor vai estar conosco aqui no plano dos desencarnados em breve. Kardec já sabia que ia desencarnar e não ia concluir a obra. Tanto que deixou muito material, que depois a sua esposa, Dona Amélie Gabriele Boudet, juntamente com seus amigos, reuniram e lançaram obras póstumas dos escritos, das comunicações que ele teve com os espíritos, que o aneurisma não permitiu que ele concluísse, retornando para o plano espiritual. Mas ele deixou a base. E outros médios vieram para dar continuidade, porque a doutrina não é estanque. Ela avança, ela evolui, ela vai se adaptando à modernidade, à evolução, a qual todos nós estamos vinculados. Então, os médios vêm preparados. Alguns, quando a mediunidade aflora, aceitam, buscam uma orientação de uma casa espírita para que ele saiba como se conduzir, o que fazer com essa faculdade. Porque ela, quando eclode, depende do nível do espírito. Algumas eclodem de forma natural, suave, que o indivíduo já se adaptou. Outras, na grande maioria, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, na maioria das vezes vem como um grande rompante, como uma cachoeira muito forte, que precisa ser canalizada para que a água chegue às nossas torneiras no lar, não com aquela força toda, mas já disciplinada. Os rompantes. Algumas podem surgir pelo processo obsessivo, porque a mediunidade tem a faculdade, é uma faculdade que auxilia na evolução de quem a possui e na evolução de outros seres, tanto encarnados como desencarnados, que estão conosco. E foi a mediunidade que auxiliou Kardec a codificar a doutrina. Porque médios já vieram, já estavam antes, de várias idades, disponíveis, fazendo parte da equipe do Espírito Verdade, para que, em momento próprio, quando ele começou a conhecer as reuniões que ainda não conhecia, estavam acontecendo nas casas de família, onde as pessoas se reuniam para conversar com os espíritos, para ouvir e para ver as mesas girarem. E ele diz, por trás de um simples giro de uma mesa, existe algo muito profundo e importante para a humanidade, que a humanidade ainda não conhece. Quando ele vai participar, ele fica sabendo que ele poderia ser um dos coordenadores desse trabalho. Por isso que ele funda a Sociedade Espírita de Estudos, em Paris, porque as pessoas, à medida que foram conhecendo o fenômeno, começaram a se interessar. E ele, logo em seguida, escreve o grande tratado do Livro dos Médiuns, com o objetivo de esclarecer sobre os tipos de comunicações, os tipos de espíritos que se comunicaram com ele, de todos os níveis e condições morais e conhecimento, para que ele pudesse ter um controle universal dessa comunicabilidade. E hoje nós já sabemos como é que o mecanismo acontece. Mas nos dias de hoje, atualmente, quantas pessoas estão lá fora? Estão fugindo muitas vezes das religiões espiritualistas, porque julgam que a faculdade foram criadas pelas religiões, pelas doutrinas espiritualistas. Mas não. Todos a possuem, independente
da condição social, de estar homem ou estar mulher no corpo físico, adulto, criança, jovem, idoso, ateu, acredite ou não, tenha religião ou não, porque é inerente a nós espíritos. Então, toda casa espírita, na sua grande maioria, tem as suas reuniões de intercâmbio com a equipe espiritual que fundou a casa, no plano espiritual onde se encontra a matriz. E aqui ela está materializada. E são eles que são os orientadores, porque sabem que naquela casa também tem médiuns. E dizem os estudiosos que é difícil não encontrarmos em uma família, aqui nos dias atuais, que nós estamos em expiações e provas, que não tenha pelo menos um que tenha essa faculdade ostensiva aguçada, mas muitos não sabem como lidar com ela. Quantos mudam até de religião, pensando que a faculdade depende do local onde se encontra, da maneira como crê. E nós já sabemos que não. Porque não existe esse ser que não seja influenciado pelos espíritos desencarnados e que nós também não influenciemos, porque nós já sabemos que sim. Não somente eles se comunicam conosco, mas nós também nos comunicamos com eles. Há tempos passados, quando Moisés proíbe o uso dessa faculdade, é porque Moisés, o grande legislador, médio de grande potencial, já conhecia e sabia que a mediunidade não era para utilizar como comércio, e sim com responsabilidade, com respeito, porque ela tem objetivos. Aí vem a doutrina espírita, o Consolador, vem o livro dos espíritos e vem o livro dos médios, para que nós possamos estudar. Que vários conhecem, muitos devem conhecer, pessoas que lidam com esses fenômenos, mas que não admitem. E alguns que têm medo, porque dizem que não pediu, que não deseja e não quer. Mas, na grande maioria, todos nós, foi feito um planejamento para esta encarnação, onde, na presença dos nossos mentores, eles descobriram e nos orientaram que um dos mecanismos de nós apressarmos, de nós darmos uma qualidade melhor à nossa existência de agora, seria trazer essa faculdade ostensiva. E muitos rogaram, pediram para se prepararem melhor, para quando chegar aqui a faculdade aflorar. O que é que eles fazem? Coloca numa família de orientação religiosa segura, para que, no momento próprio, quando a faculdade eclodisse, o indivíduo pudesse ter o aparato desde pequeno, desde a evangelização infantil, até chegar na adolescência, na maturidade, e, em momento próprio, decidir, mesmo estando no planejamento, nós é que decidimos se vamos operar com ela ou não, graças ao livre-arbítrio. Mas quando decidimos, o melhor caminho será esse. Nos tornarmos instrumentos da harmonia, do equilíbrio, da paz, e a nossa própria vida começa a tomar um novo rumo e um novo caminho. Porque essa faculdade, como disse antes, é inerente e precisa ser bem trabalhada. É uma faculdade da alma que se reveste de células no corpo, a fim de permitir a decodificação da onda que vem do plano espiritual para o plano material, pensamento a pensamento. O espírito desencarnado não toma o corpo do médium. Ambos têm perispírito. O médium encarnado, além do perispírito, o corpo físico. E o desencarnado, só o perispírito. Quando o médium entra no transe, na meditação, na concentração, ele tem a capacidade de expansão, que é uma propriedade do perispírito, e se conecta exatamente com aquele que está no campo. E mente a mente o processo acontece. Quando esse fenômeno acontece,
intercâmbio de um plano para outro, dá-se o nome de mediunidade. E Joana de Ângeles nos diz com muita propriedade que médiuns também existem no plano espiritual. Os espíritos comunicam-se entre eles. E traz um grande exemplo numa obra de Divaldo, se não me falha a memória, eu já contei aqui nesta casa, numa obra em que o Divaldo Franco com a equipe estava passeando em vários países. E tudo ocorreu tão bem lá que deram o título à obra Sob a Proteção de Deus. Se não me falha a memória, o último capítulo tem uma mensagem do espírito Antônio de Pádua, onde Divaldo foi visitar o túmulo e naquele momento um grande clarão de fluidos espirituais lhe envolveu, ele sentiu e percebeu. E Joana de Ângeles aparece a ele e diz: meu filho, o nosso irmão Antônio de Pádua vai mandar uma mensagem para os médiuns. Eu vou me colocar entre ele e o senhor. E Joana se coloca entre Antônio de Pádua, desencarnado, e passa a mensagem para Divaldo. Nesse momento, ela se colocou como intermediária. Motivos diversos deve ter para tal. E a mensagem está lá nessa obra e vale a pena ser lida por todos e principalmente pelos médiuns, onde Antônio nos chama a atenção da missão, da tarefa e da importância do uso da mediunidade nos dias atuais. Para o equilíbrio de quem a possui, e para o equilíbrio daqueles outros que estão desencarnados, que chegam nas reuniões mediúnicas, só nesse contato com o médium, o espírito já está recebendo uma grande terapia. O contato com a energia, com a nossa energia do corpo humano, do corpo carnal, ele já sai desse processo melhor do que quando chegou. E quando consegue se expressar, através daqueles que utilizam a psicofonia, o órgão fonador do médium, para que ele se expresse, diga como está, o que está acontecendo, o que é que precisa para ser orientado pelo dirigente da reunião, que também é um médium, sempre inspirado pela equipe espiritual, para orientar da melhor forma possível. É um laboratório terapêutico para encarnados e para desencarnados. Quando nós sabemos da responsabilidade, do interesse, da educação, do objetivo. Kardec nos diz que a mediunidade, na visão do Espiritismo, não veio para subir aos palanques, porque não veio para comercializar. Veio para trabalhar na casa espírita, orientando aqueles tanto do plano material quanto do plano espiritual. E lembramos de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo. Mediunidade responsável, dá de graça o que de graça recebeste. E lá ele coloca uma palavra que a mediunidade precisa ser praticada com respeito, com responsabilidade e com dedicação. Que essa faculdade todos possuem, repetindo, independente de ser espírita, simpatizante ou qualquer outra doutrina espiritualista, porque outras doutrinas espiritualistas também trabalham com a mediunidade. Mas a casa espírita é regida pela obra da codificação, basicamente o Livro dos Médiuns. Estudo e instruções adequadas para a tarefa mediúnica. Capacidade de reter entidades pela força magnética dos fluidos. É por isso que o médium é preparado. Médiuns que trabalham em reuniões mediúnicas sabem que por antecipação, antes da reunião acontecer, ela é programada pela equipe que a dirige, a equipe dos desencarnados. E no campo do médium, com antecedência, muitas vezes já está vinculado um espírito que vai se comunicar na reunião, que já está recebendo ali o tratamento adequado. E esse campo vibratório é justamente o perispírito que se expande. Os espíritos disseram, o perispírito não está preso como uma caixa.
ele é expansível. E quando é que ele se expande mais? Quando nós estamos fazendo uma leitura de ordem superior, quando nós estamos em oração, quando nós estamos em meditação, quando nós estamos em ambiente como esse, onde nos encontramos, ou mesmo que virtualmente, mas estamos sintonizados com o momento. A expansão se dá de forma tão natural que nós não percebemos. Então, essa expansão, essa facilidade é que caracteriza a sensibilidade mediúnica de cada um de nós. Mas todos a possuímos, nem que seja ainda em germe. Porque tem alguns que dizem que são médios de efeito zero. Que significa aqueles que dizem que não sentem, não vê, não percebe nada. São como uma pedra. Mas em momento próprio, em momentos de necessidades especiais, muitas vezes correndo um perigo, muitas vezes no momento de doença do corpo físico, nós ampliamos a sensibilidade de tal forma que acontecem fenômenos que chamam a atenção de nós quando nós percebemos não está ocorrendo aqui nesse plano material. É por isso que nós somos seres interexistenciais. Estamos nos comunicando sempre. E um momento adequado é quando nós estamos em oração, quando nós estamos nos preparando para sair do corpo, quando o corpo vai adormecer ainda esta noite, todos nós vamos descansar o corpo, e nós saímos, nem que seja algum palmo à distância. Começamos a perceber que estamos em outro ambiente. Pode ser a nossa residência, mas é a nossa residência a nível espiritual. E a sala que antes era assim, parece que está maior, parece que está mais iluminada. E quando nós retornamos no dia seguinte, o que é que nós dizemos? Que nós sonhamos. O que é o sonho? É a nossa vivência fora do corpo físico, que o espírito continua ativo. Então, qual a importância da mediunidade na nossa vida? Toda possível, porque nós somos orientadores, seremos orientados e orientamos outros, tanto nos dois planos, encarnado e desencarnado. Por que Kardec escreve esse tratado? Devido ao nível, ao grau que nós nos encontramos ainda, expiações e provas. E no decorrer do processo, no plano espiritual dos desencarnados em torno da Terra, existem muitos espíritos da mesma condição que nós. Então ele chama atenção, continua chamando, que antes de adentrar nas experiências da mediunidade, que nós possamos conhecer, que nós possamos harmonizar o estado emocional, quando possível, antes de fazer parte das reuniões, para que sejamos bons instrumentos. E o estudo é importante, para que não ocorra uma maratona mediúnica. Maratona mediúnica é um caso que eu li numa obra espírita, nos falando de uma maratona mediúnica muito apropriada para esse momento, onde um cidadão voltou à sua cidade natal para visitar. E chegando lá, ele procurou saber, lógico, junto com a sua sobrinha, onde tinha uma casa espírita. E ela disse, eu frequento uma, fica distante aqui do bairro onde moro, e essa semana vai ter reunião. O senhor pode ir comigo para conhecer. É um hábito nosso, né? Que somos simpatizantes da doutrina. Quando nós vamos a alguma outra cidade, a gente quer logo conhecer como é o movimento espírita, qual é o centro espírita que tem lá. E chegou o dia dessa visita, e ela disse, hoje é dia de reunião mediúnica. Vamos lá para o senhor conhecer. Ele disse, hoje é dia de reunião mediúnica, mas eu não frequento essa casa, sou estranho a essa casa, como é que eu vou participar da reunião mediúnica? Acho que não tem problema, porque a reunião mediúnica é aberta e é para todos. E ele foi.
num bairro distante de uma cidade aqui do Brasil, andou alguns quilômetros de trem, de ônibus, chegando lá, a reunião começou. E a reunião era realmente de intercâmbio mediúnico, onde tinham vários médios em torno de uma mesa, uma pessoa na cabeceira que era o dirigente da reunião, e os espíritos começaram a se comunicar simultaneamente por vários médios presentes. E o autor diz assim: espírito gemia, espírito gritava, espírito falava, espírito sorria, era uma verdadeira balbúrdia. E o tempo passando, ele olhava para o relógio e percebia que as horas estavam passando. Algumas pessoas já estavam dormindo, a própria sobrinha já estava em seu ombro, e ele a chamou, acordou, está ficando tarde, quando é que termina a reunião? E ela disse, quando os espíritos quiserem. Aí ele disse, quando os espíritos quiserem, ele estranhou logo. Ela disse, sim, porque só acaba quando eles param de se comunicar. E ele disse, não é possível. Aí ele resolveu orar, pedir auxílio aos mentores espirituais que o assessoravam, porque a reunião precisava terminar, porque ele precisava voltar. Daí, alguns minutos, foram cessando as comunicações, foram cessando, os médios foram voltando ao seu estado normal, e a reunião terminou. E aí a pessoa que estava na mesa, que era o dirigente, disse, a reunião terminou cedo hoje, deve ter sido o senhor. Ele disse, eu? Disse, sim, o senhor fez alguma coisa? Ele disse, bom, é o seguinte, aí contou. Eu vim de longe, vou voltar para longe, eu vi o avançado da hora e fiquei preocupado que a reunião não terminava. Eu só fiz orar, pedir ajuda aos mentores espirituais. E aí o rapaz disse para ele, o senhor não quer vir dirigir a reunião? Ele disse, eu não moro mais aqui na cidade. Por isso que o autor chamou de maratona mediúnica. Não tinha controle. As reuniões são dirigidas por médios encarnados, que sabem o horário de começar, o horário de terminar, porque a equipe espiritual também coordena a atividade, tem outras atividades, e o tempo precisa ser respeitado para todos, encarnados e desencarnados. Por isso, a necessidade do estudo. E aqueles que possuem a faculdade, conhecer para poder exercer. Nós só exercemos uma profissão quando nós conhecemos e somos capacitados para tal, não é verdade? Então, a faculdade também. É um instrumento de Deus que está disponível na humanidade, nos espíritos em experiências humanas, que somos nós, para que nós possamos ascender na escala evolutiva quando fazemos bom uso. André Luiz, através da psicografia de Chico, traz nas suas obras vários médios que faliram quando aqui estavam encarnados. Porque não adequaram a capacidade que a doutrina traz para a convivência com a faculdade. Alguns cobraram pelo serviço que prestavam, se afastaram do centro, se afastaram dos amigos que aconselhavam. Não cobre, porque a faculdade não é nossa. É uma faculdade divina, que está em nós como um potencial para que nós possamos crescer, evoluir e auxiliar. Fora da caridade, não há salvação. E muitos, chegando lá, tiveram que refazer a sua postura para a retomada do caminho através da faculdade mediúnica. É por isso que os orientadores nos orientam sempre com muita propriedade que a prática da faculdade saudável tem que estar vinculada aos objetivos de Jesus. Para que o médium seja bem assistido pela equipe espiritual que programou, junto com ele ou não, o assodar dessa faculdade. Para que o médium seja um bom instrumento, que bom instrumento não é aquele que dá passividade a vários espíritos, é aquele que é dócil aos espíritos que lhe auxiliam, que lhe circundam, que traz uma mensagem com simplicidade, com amorosidade, tanto orienta aqueles que estão em estado de sofrimento,
como também é capaz de trazer uma mensagem do mentor espiritual que dirige o trabalho. Então, médio, todos nós somos, existimos, continua existindo, porque o lado de lá tem muitos espíritos que precisam ainda se comunicar para receberem a orientação. E muitas vezes, quando um se comunica e recebe aquela orientação, centenas estão vinculados pela tecnologia avançada que os amigos espirituais já dispõem para a mensagem chegar. E aí eles nos convidam à mediunidade com Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Porque vinculados a Jesus, que é considerado o médio de Deus, com certeza nós seremos vitoriosos. Então, estudemos doutrina espírita, estudemos o Evangelho, estudemos o livro dos médios e possamos agradecer o amparo da equipe espiritual para que nós sempre possamos fazer um trabalho melhor. Que Jesus nos abençoe, muita paz, tenhamos uma boa noite, com muita luz, reflexões e discernimento. Obrigado. Agradecemos ao nosso companheiro Edivaldo César e vamos agora passar então para a segunda parte da nossa atividade. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus.
lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.